Quando a gente fala em PPP em sentido estrito, que é um modelo de contratação pública também intermediado por contratos de longo prazo, que foi criado por lei federal, esse modelo em 2004, é um modelo um pouco mais recente, mas que hoje já temos 80 contratos assinados. Então, em 2004 foi aprovada a lei de PPP, que traz mais duas espécies de concessão. A concessão administrativa, que é como a concessão comum, mas o usuário não paga nada e a receita do investidor vem direto do orçamento público, por pagamentos periódicos, e a concessão patrocinada, que é também um contrato de longo prazo e que a receita do investidor vem em parte do pagamento do usuário e em parte do orçamento público. A estrutura de uma concessão PPP, a estrutura econômico-jurídica é de um contrato no qual o ente privado contratado ele faz um investimento na melhoria ou na implantação de uma infraestrutura e se remunera por esse investimento por meio da exploração daquela própria infraestrutura. No Brasil especificamente, a grande diferença entre uma PPP e uma concessão é que uma concessão ela tem condições financeiras do retorno do investimento que é feito através do fluxo, por exemplo, de uma estrada, que se pague o investimento. Já na PPP não. A PPP, pelo ativo não ter condições de ter um fluxo de caixa suficiente que pague a remuneração do capital que foi investido, tem que haver uma contraprestação pública. O que você teve no Brasil é uma tendência do Estado querer fazer tudo. Mas quando você fala numa PPP, você está dizendo que você tem uma participação do Estado junto com o privado. Então, na verdade, é um híbrido, né? Uma junção das duas forças. Do setor público, na medida em que ele é o titular primário, ou do serviço público, ou do dever primário de investimento, no caso de infraestrutura, por exemplo, ou de serviços públicos essenciais, o dever de prover essas áreas, inicialmente, é do Estado, né? Ele franqueia a participação do setor público para justamente suprir a sua incapacidade de investimento. Isso é bom porque gera emprego, gera renda, faz com que haja o desenvolvimento. Na PPP e na concessão comum, o poder público faz uma licitação só e escolhe uma empresa que vai gerir, nos termos do contrato, aquela prestação de serviço. Então esse, digamos assim, é o grande ganho, na minha visão, do contrato de longo prazo com a iniciativa privada, porque é a iniciativa privada, o licitante vencedor, que vai gerir essa cadeia de suprimentos. E se ela não gerir bem essa cadeia de suprimentos, ela vai obter menos tarifa, menos receita. Existe uma situação que hoje, para a gente, é muito clara, de que, apesar de ser uma PPP, uma parceria público-privada, ela não é uma parceria entre dois agentes, mas sim três. Isso é um tripé. E o terceiro pé, fora o público e o privado, é a sociedade. Porque como vai ter uma alocação de recursos da população, seja os impostos, qualquer que seja a fonte de financiamento do governo, a sociedade tem que entender que aquele ativo que está recebendo recursos públicos durante a sua operação faz sentido existir, porque isso requer mesmo uma série de debates e uma série de entendimentos que tem que ser feito entre essas três partes. Mas é uma relação difícil, porque se de um lado é preciso, volto a dizer, salvaguardar o interesse da iniciativa privada, que coloca o capital, por outro lado é preciso salvaguardar o interesse público, porque o custo não pode inviabilizar a fruição do serviço, o usuário do serviço que acaba, em última análise, financiando o próprio investimento. A chave está em aproveitar o que é melhor do privado, que é esse incentivo para a eficiência, com ações que reduzam esses riscos de probidade, né? E é possível fazer isso, a gente já aprendeu.